Isaías capítulo 6. Deus é caprichoso, né? Eu passei o dia inteiro preparando uma mensagem. Aí ele chegou agora aqui, mandou a mensagem, né? Falei para ele assim, a bênção, Senhor. Mas eu já aprendi uma coisa. Quando Deus muda a mensagem, é porque alguém entrou aqui. E entrou aqui por causa de Deus quer falar com essa pessoa, ou com essas pessoas. Então abra a sua Bíblia no capítulo 6. Se você achou, pode ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Se você achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a... Abra sua Bíblia agora, 2 Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elat e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabtiné, e os de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou. Repete comigo, fala: Deus o ajudou. Deus o ajudou. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas tinham lavradores e vinheteiros,
nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas às torres e campos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistindo-lhe ao rei Uzias, lhe disseram: a ti, Uzias, não te compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério, para este ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. E então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros e os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, lhe escreveu: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque o disserem: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pai, nós queremos orar e pedir que o Senhor fale com a tua poderosa palavra. A tua palavra, ela é a verdade, ela liberta, ela transforma. Por isso, Deus, tenha lugar no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Preste bastante atenção no que o Senhor me diz. Deus manda dizer que Deus vai fazer grandes coisas na vida de alguns, coisas extraordinárias. Amém? Amém. Guardou isso? Amém. Porque você precisa entender o que Deus vai falar a partir de agora. Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas é preciso que você entenda o restante da mensagem, para que não lhe saia lepra na testa, e para que você não perca a bênção do Senhor. Amém? Amém. Você entendeu? Então guarda aí no teu coração e presta atenção. É muito comum você abrir Isaías capítulo 6, e você que já é crente há algum tempo, provavelmente você já ouviu uma dezena de pregações sobre esta passagem. A Bíblia diz que no dia, nos tempos, na hora que Uzias morre, Isaías olha e ele vê o Senhor. Ele tem uma visão do Rei Todo-Poderoso. É muito comum a mensagem ser sobre essa experiência, mas o Senhor nos está dirigindo para que você entenda
o que está escrito aqui em Isaías 6, dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Por que o rei Uzias morreu? O que aconteceu? A mensagem ia para baixo, mas o Senhor pôs um desvio para a esquerda, porque o Senhor quer falar com você. No ano da morte do rei Uzias, ele começou a reinar em Israel com 16 anos. O pai dele morre, Amazias, um homem reto, um rei que fez coisas boas ao Senhor. Você, quando lê o livro de Crônicas, 1ª Crônica, 2ª Crônica, 1ª Reis, 2ª Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, é muito comum você encontrar a história dos reis e está escrito assim, ó: e fez o que era reto diante do Senhor, e o Senhor prosperou Israel. E alguns reis está escrito assim, ó: e fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor pesou a mão sobre Israel. Então, naquele tempo, no Velho Testamento, haviam 3 homens na terra que tinham acesso direto a Deus: os sacerdotes, os reis e os profetas. Somente essas 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre essas 3 ordens de homens, e assim, quando eles estavam no trabalho, exercendo a sua função, quando o sacerdote estava escalado, ele ia lá, se santificava, ele era ungido, e o Espírito vinha sobre ele, e ele servia ao Senhor como sacerdote, trocando os pães, limpando e mantendo as chamas no tabernáculo acesa, e ele também ia ali nos horários certos, e ele pegava um incensário, colocava brasa tirada do altar, colocava aromas perfumados, e ele ficava balançando aquele incensário, e aquilo enchia de fumaça perfumada, e nós sabemos pela revelação da palavra que isso simboliza a oração. O sacerdote pegava o incensário e ficava intercedendo. O rei, ele tinha uma função de liderar, e ele tinha uma função de lutar as batalhas do Senhor, e ele tinha a função de proteger Israel, de guiar Israel para a guerra, e de conquistar e fazer com que o reino de Deus avançasse. E os profetas eram homens que traziam a revelação clara da vontade de Deus para o povo. Cada classe desses homens tinha uma função clara. O rei, ele era o poder executivo, vamos dizer assim. Era ele que liderava, era ele que levava a Israel às batalhas e lutava, e ele recebia unção e poder para isso. Os sacerdotes eram homens que se colocavam diante de Deus e oravam constantemente pelo povo, e apresentavam sacrifícios, e sacrificavam, e pegavam sangue, e aspergiam, e faziam todo o ritual, a liturgia que havia diariamente no tabernáculo. E os profetas traziam revelação de Deus. Por isso a Bíblia diz que, não havendo palavra, profecia, o povo se corrompe. Mas preste atenção: com 16 anos ele começa a reinar. Deus, presta atenção nisso, Deus colocou ele como rei. Amém? Amém. Deus quem coloca homens, e é Deus quem tira homens. É Deus quem coloca você. É Deus quem coloca você. É Deus quem coloca, é Deus quem exalta, é Deus quem dá, é Deus quem coloca pessoas para você governar, é Deus que te exalta, é Deus que te prospera, é Deus, irmãos. Não caia numa tentação de achar que você está onde você está. Presta atenção: Deus vai te colocar em lugares muito altos, mas guarde esta palavra no teu coração: não é você, é Deus. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 26 que Deus colocou Uzias para reinar, e ele começou a reinar com 16 anos. Sabe o que significa isso? Ele não tinha nem capacidade, ele não sabia muito bem. Com 16 anos você não sabe muito bem, mas Deus colocou aquele homem lá com 16 anos, e a Bíblia diz que ele reinou por 52 anos sobre Israel.
A Bíblia diz que Deus exaltou aquele homem de tal forma que o nome dele, a fama dele chegou até o Egito. A Bíblia diz que ele tinha um exército poderoso de mais de 300 homens e homens violentos na batalha, de tal forma que as pessoas tinham medo de lutar com Israel. Tinham mais de 2.500 homens valentes, homens que eram muito bons na batalha. Deus deu a eles. É Deus quem coloca você para reinar. É Deus que coloca você para liderar. É Deus que coloca você em lugares altos. E é Deus que faz o teu nome ser conhecido. E é Deus que te dá sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus deu a Uzias sabedoria para inventar máquinas de guerra. Máquinas para destruir muralhas e para destruir quinas das muralhas. Aquele homem foi dotado de uma inteligência extraordinária para resolver questões que naquela época não existia. Criou lá capacetes de couraças e lanças e armas que não existiam naquela época. Foi Deus, é Deus quem faz isso. A Bíblia diz que Deus tornou o nome daquele homem extremamente forte. Deus. É Deus quem faz essas coisas. No ano da morte do rei Uzias, ele começa a reinar com 16 anos e reina por 52 anos. Ele morre ainda jovem. E o seu ministério foi parado. O ministério dele foi interrompido. Porque quando ele cresceu demais, ele começou a desprezar as coisas do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 2:26. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 26 para você entender. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. É Deus quem coloca a nossa vida nos lugares. Quem é que colocou? Pastor, quantas batalhas Uzias travou para ser rei? Nenhuma. O que Uzias fez? Nada. Foi Deus. Aí você fala assim, não, mas ele era filho do rei. Você não sabe de nada, inocente. Muitos filhos de reis eram assassinados quando o pai morria, porque sempre havia uma disputa muito séria de pessoas porque queriam o trono. Então, se você ler, você vai ver que houveram muitas passagens da Bíblia dos filhos dos reis que foram assassinados. Quem que colocaria um menino de 16 anos para reinar? Deus. Ele poderia ter sido assassinado, um tio, um parente, alguém poderia usurpar o trono. O trono estava vago, o Amazias estava morto. Quem é que colocou aquele menino de 16 anos lá? Deus. Deus colocou no coração do povo, e Deus colocou no coração dos anciões, e Deus colocou no coração dos sacerdotes, e Deus colocou no coração dos profetas, que quem reinaria com 16 anos era aquele menino. Versículo 2: E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Começou bem, começou a fazer aquilo que Deus queria. E Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto. Lê comigo aí na sua Bíblia. E fez o que era reto perante segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus. Então o segredo: Uzias propôs-se a buscar o Senhor. Verso 5: propôs-se a buscar o Senhor
nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez o quê? Nos dias que ele buscou o Senhor o fez? É Deus que te faz prosperar, varão. Sou muito inteligente, pastor. É? Tem certeza? Você tem certeza que é na tua força? Na tua inteligência? A Bíblia diz que este rapazinho de 16 anos propôs-se a buscar ao Senhor, se cercou de homens de Deus. Ele chamou Zacarias, que era um homem de Deus, experimentado nas visões do Senhor, e ele foi assessorado por um grande homem de Deus. E ele buscou ao Senhor, porque Zacarias o ensinou, Zacarias o conduziu a buscar ao Senhor. Busca ao Senhor. E Zacarias foi, e Uzias foi muito bem, até que Zacarias morreu. Depois que Zacarias morre, e a Bíblia não diz quanto tempo demorou isso, Uzias começou a se desviar do caminho do Senhor. Por que Deus coloca sacerdotes e profetas sobre a nossa vida? Por que Deus coloca a gente em igrejas, em lugares? Por que o Senhor nos coloca num corpo e coloca sobre a nossa vida líderes que possam nos orientar, que possam nos ajudar, que possam nos fazer viver o propósito de Deus? O propósito de Deus para Uzias é que ele fosse rei. Deus tinha um propósito na vida daquele homem, irmãos. E Deus colocou na vida daquele homem pessoas que pudessem lhe ensinar a andar e a buscar o Senhor. A Bíblia diz aqui no verso 5, propôs-se buscar a Deus, nos dias de Zacarias. Zacarias era um grande homem de Deus, e ele era jovem, e ele buscou a orientação da palavra, e ele falou: Zacarias, o que eu tenho que fazer? Zacarias orienta, e ele começa a fazer a vontade de Deus, e ele começa a destruir os Balaíns, e ele começa a fazer e arrancar a idolatria de Israel, e ele começa a fazer o que era a vontade de Deus, e ele começa a tirar a prostituição cultural, e ele começa a fazer tudo o que Deus queria, porque a palavra de Deus o orientava. Homens de Deus o falavam: olha, essa é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que porque ele buscou o Senhor, tudo que ele fez prosperou. Verso 6: saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro. Sabe o que significa isso? Lembra de Jericó? Cidades fortificadas. A Bíblia diz que este rei, Uzias, lutou contra uma cidade fortificada e venceu. A Bíblia não entra nos detalhes da batalha, mas quem conhece a palavra sabe que naquele tempo, lutar contra uma cidade fortificada dependia do milagre e do poder de Deus. Você sabe como Deus derrubou as muralhas de Jericó? A arca na frente, sacerdotes tocando, andavam 7 dias em volta da muralha, e aí eles oraram e as muralhas caíram. Eles gritaram e adoraram e as muralhas caíram. A Bíblia está dizendo para mim e para você que este rei guerreou e ele destruiu muralhas de Gate. Gate era um gigante. Quem lê a Bíblia sabe que esse povo chamado Gate, ele era a linhagem dos gigantes na Bíblia. Quebrou o muro de Gate e o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Conquistou o território do inimigo. Verso 7. Deus o quê? Deus o quê? Ajudou. Quem o ajudou, irmãos? Quem ajuda você, irmãos? Quem é que te dá sabedoria, meu irmão? Quem é que te coloca em lugares altos, meu irmão? Quem é que te dá graça, saúde, para fazer o que precisa ser feito, meu irmão? Deus o ajudou. Deus ajuda pessoas trabalhadoras. Tira do teu coração que alguém vai botar a mãozinha na sua cabeça e que você vai prosperar simplesmente porque você... Não, irmão. A Bíblia diz que ele estava fazendo o que precisava fazer e Deus o ajudou. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os menonitas. Ele estava batalhando, ele estava lutando, e a Bíblia diz que Deus o ajudou.
Deus o ajudou. Olha o verso 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado o quê? Extremamente forte. Extremamente forte. Deus fez esse homem crescer de uma forma extraordinária. Deus está me dizendo que vai pegar pessoas aqui e vai fazer coisas extraordinárias. Presta atenção. Verso 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou o quê? Muitas cisternas, porque tinha muito gado. Deus prosperou o seu trabalho, prosperou a sua vida, tanto nos vales como nas campinas. Tinham lavradores e vinheteiros que plantavam vinhas e uvas nos montes e nos campos férteis, porque ele era o quê? Amigo da... Tinha também Uzias um exército poderoso. Você conhece a história de Davi? Davi também tinha um exército poderoso. Só que Davi tinha 37 homens valentes. Uzias tinha 2.000. Se Davi era temido com 37, e Uzias? Verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazias, oficial sob a direção de Ananias e um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com o quê? Com o quê? Grande poder. Sabe o que acontece? Imagina quando eles saíam para a batalha, o que acontecia? Verso 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e campos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou... Aqui está o problema. Irmãos, eu tenho visto na minha vida, nos meus 47 anos, homens que eram fracos, e homens e mulheres que eram pequenos, e homens que o Senhor ajudou, e homens que o Senhor colocou em lugares altos. Quando eu falo homens aqui, é homens e mulheres. Eu já vi muitas pessoas que o Senhor ajudou, pessoas que Deus tornou grandes, e homens e mulheres que Deus tornou fortes. Homens que o Senhor ajudou até que se tornou forte. Presta atenção no que eu vou te falar. Muitos de vocês aqui era para estar muito alto. Muitos de vocês aqui Deus colocou em lugares altos já, e deu a vocês recursos e condições. Deus tornou alguns aqui fortes, e era para vocês estarem muito altos. Mas quando se tornam fortes, e quando começam a ganhar muitas coisas, a Bíblia diz que Uzias ganhava presentes, e a Bíblia diz que Uzias plantava lavouras, e ele fazia cisternas, e Deus abençoou a vida daquele homem poderosamente, até que ele se tornou forte. Porque quando ele se torna forte, e eu tenho dito isso muito para a igreja, seja fraco,
Pastor, mas agora eu sou forte. Seja fraco. Eu já disse para vocês, há pessoas que olham para mim e veem, olha, pastor Júlio é homem de oração, jejum e corajoso, abriu um monte de igreja, e seja fraco. Por que o senhor continua orando? Porque eu sou fraco. E por que jejuns de 40 dias? Porque eu sou fraco. E por que ficar 12, 13, 15 horas na igreja? Porque eu sou fraco. E eu te dou um conselho da parte do Senhor: permaneça fraco, mesmo que de Deus te torne célebre o teu nome, e mesmo que Deus te prospere, e mesmo que Deus te coloque em muitas riquezas, e mesmo que Deus te dê muitos carros e fazendas, e cisternas, e bois, e gado, e mesmo que você tenha muitas coisas, seja fraco, porque homens que se tornam fortes têm uma tendênciazinha de... É isso que Deus está falando. Deus vai te prosperar. Pastor, prospera minha vida, Senhor. Senhor, abra as portas. Que 2019 seja maravilhoso. Me coloca nos lugares altos na minha empresa. Me coloca nos lugares altos no meu comércio. Abre as portas, alarga as minhas fronteiras. Deus está mandando te dizer que vai colocar o teu nome em lugares altos e vai levar você a lugares fortes e vai prosperar você. Deus vai te ajudar. Mas cuidado com isso aqui, ó. Até que se tornou. Porque quando homens se tornam fortes, quando mulheres se tornam fortes, e quando homens e mulheres conquistam, eles têm uma tendênciazinha de achar que não preciso mais de Deus, não preciso mais do Senhor. Força. Agora tem um exército de 7.500 homens, 2.600 homens valentes, homens poderosos na guerra, homens fortes. Quando eles marcham, a terra treme. Um homem que inventou armas para destruir muralhas. Sou forte. Até que os dias se torna forte. E quando um homem se torna forte, e quando uma mulher se torna forte, ela começa a achar que ela não precisa mais de Deus, e ela começa a achar que não precisa mais obedecer a palavra, e ele acha, e ela acha que não precisa mais, porque agora a força do meu braço, sou inteligente, competente, ó! Agora vamos ver a desgraça de Osias. Verso 16. Lembre-se do começo da pregação. Lá em Isaías 6:1, no ano da morte do rei Osias. Não era para ele morrer naquela idade, viu? Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Deus tem mais para a gente. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Mas, quando ele se tornou forte, verso 16. Mas havendo já fortificado, o que está escrito aí na sua Bíblia? Exaltou-se o quê? Exaltou-se o seu? Para a sua própria. Ai, que temor, meu Deus do céu. Escreve essa palavra na tábua do teu coração, varou. Mas havendo havido se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele entrou no lugar santo, e ele foi lá fazer um serviço que um rei não podia fazer. Não era esse o propósito de Deus para a vida dele. A unção que ele tinha e o poder que Deus tinha concedido era para ser rei. Mas agora ele desprezou a palavra, desprezou o Senhor, desprezou o culto, desprezou a liturgia de Deus, desprezou
desprezou. Pegou um incensário, entrou no lugar santo, e ele já estava com o incensário na mão, quando a notícia chegou ao sumo sacerdote: Senhor, o rei Uzias está louco, ele está com o incensário na mão, no lugar santo, e ele está pronto para oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz que 70 sacerdotes, homens sérios, continua comigo aqui a leitura, verso 17: porém o sumo sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra da tua parte diante do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Presta atenção. Quando pessoas se tornam fortes, elas desprezam autoridades. Quando homens e mulheres se tornam grandes, eles desprezam as autoridades. E eles desprezam aqueles que são colocados pelo Senhor. Porque Deus coloca os reis, e Deus coloca os sacerdotes, e Deus coloca os profetas. E é Deus quem faz isso. Mas quando nos tornamos fortes, quando nos fortificamos, nós começamos a achar que podemos desprezar os sacerdotes e que podemos desprezar os profetas. E agora eu posso fazer o que eu quero? Não pode. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, assim do jeito que eu penso. Não é desse jeito. Lembra do juiz? Juiz de direito. Se você não sabe, todo juiz é tratado no fórum como Vossa Excelência. Mas aquele senhor negro me ensinou uma lição poderosa lá em Rio Claro. Quando eu vi um juiz, uma excelência, com um aspirador no altar da igreja, completamente submisso ao pastor Luiz Henrique. Depois que ele aspirou tudo, ele foi lá no pastor, o pastor estava do meu lado, e perguntou ao pastor: o senhor quer mais alguma coisa, pastor? Mesmo que Deus te coloque em lugares muito altos e que você se torne alguém muito importante, não despreze os sacerdotes e não despreze os profetas que o Senhor coloca sobre a tua vida. Não despreze a igreja. Não despreze aquilo que o Senhor Deus constrói. Pelo contrário, quanto maior for a sua subida, humilha-te perante o teu Deus e se torne o mais servo de todos. Porque a Bíblia diz que quem quer ser grande deve se tornar pequeno. E quem quer ser o primeiro deve se tornar o último. Se você quer ser importante, torne-se desprezível diante de Deus. Não tome a glória do Senhor para você. É Deus que coloca você. É Deus quem abre portas. É Deus quem te prospera. É Deus quem faz o teu nome conhecido. É Deus quem te dá sabedoria. É Deus quem te ajuda. É Deus. Não é você. Uzias pagou um preço muito caro, como Nabucodonosor pagou um preço muito caro,
como muitos homens pagaram preços altos, reis pagaram preços muito caros, porque não deram glórias a Deus, porque não honraram o Senhor. Versículo 19 diz que Uzias se indignou contra os sacerdotes. A Bíblia diz, no verso 19, e então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Você sabe muito bem que no Velho Testamento lepra era símbolo do pecado. Deus pegou a soberba e a arrogância de Uzias e estampou na cara dele. Todos sabiam, porque você pode ler a Bíblia, Naamã, ele era leproso, mas a lepra dele era no corpo, e ele passava ungüentos e passava faixas, e vestia o seu uniforme, e mesmo leproso ele era um general, respeitado. Mas a Bíblia diz que Uzias, Deus pegou o pecado dele, a soberba dele, a arrogância dele, Deus pegou tudo isso e colocou na cara dele, de forma que qualquer um sabia o porquê que ele estava daquela forma. A Bíblia diz que quando os sacerdotes olham para ele, veem a testa na terra. Ele não tinha visto, mas os sacerdotes viram. E eles se apressaram em tirar o rei de dentro do lugar santo. Sabe por quê? Porque eles temeram que Deus matasse Uzias ali dentro. Quando ele percebeu que estava leproso, ele mesmo saiu correndo. Você quer conhecer o caráter de um homem? Dê a ele poder. Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê a ele dinheiro. Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê a ele fama. Você não conhece o caráter de ninguém quando ele está por baixo. A Bíblia diz em Provérbios que se você quiser conhecer o caráter de alguém, dê a ele poder, fama, sucesso. E vê como ele vai reagir. Se ele vai dizer, você não está à altura de falar comigo, sacerdote, ou quem é você para falar comigo? Ou quem é você para me ensinar? Ou quem é você para me corrigir? Ou quem é você? Verso 20. Então o sumo sacerdote Zarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Presta atenção. A maioria dos jovens aqui já ouviu falar num cantor chamado Thales Roberto. Belo Horizonte, back vocal do Jota Quest. Deus pegou aquele rapaz e fez ele muito famoso, a ponto dele encher o Mineirinho, e aonde esse rapaz ia cantar era lotado, até que se tornou forte. Um dia lá em Brasília, ele bateu no peito lá, e está ali no YouTube, você pode ver. E ele disse que ele era mais rico, que ele era mais bem pago, e que todos os outros cantores gospel evangélico não ganhavam o que ele ganhava, não tinham o que ele tinha, e que Deus tinha dito para ele que ele era muito poderoso no meio evangélico, e ele estava batendo em cachorro morto, que Deus queria ver ele fazer fama secularmente, e ele anunciou que iria gravar um CD para estourar. Quando ele se tornou forte, Deus estampou na testa dele o seu pecado, e hoje ele está mendigando uma igreja aqui ou acolá, que tenha meia dúzia de gato pingado que possa ouvir. Não vende CDs, as pessoas deixaram de seguir por um único motivo, porque ele achou que era ele. Eu poderia
citar exemplos e mais exemplos para você. É Deus. É Deus quem te prospera, é Deus quem te ajuda, é Deus que faz o teu nome, é Deus que te dá riquezas, é Deus, é Deus, é Deus. Se você acha que você está pronto para ser alguém em qualquer esfera da tua vida, lembre-se que é Deus. É Deus que pega uma empresinha desse tamanho e torna ela conhecida. Mas é Deus também que pega a lepra do teu pecado e põe na tua testa. E depois você tem que mendigar para Deus um favor de mandar alguns gatos pingados. Porque quando Deus te colocou em lugares altos, você se tornou tão forte que você desprezou o Senhor. Você não tinha tempo para Deus, né? Pastor, minha empresa cresceu demais. Não tenho tempo para culto. É verdade. Isso acontece com pessoas que se tornam fortes. Não tem mais tempo para estudo, para oração, para vigílias, para evangelismo, para limpar a igreja. Eu não tenho mais tempo porque minha empresa cresceu. Você tem noção de quantas vezes eu lidei com isso? Com pessoas que não eram ninguém, e Deus colocou em lugares altos, e depois a pessoa desprezou a igreja do Senhor e tudo. Não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para ler a Bíblia, não tinha mais tempo para jejuar, não tinha mais tempo para limpar, não tinha mais tempo para evangelizar, não tinha mais tempo para nada. Sabe por quê? Porque se tornou forte e grande. Verso de número 21. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Porque foi excluído. Olha aqui. Porque foi excluído da casa do Senhor. O rei, irmão, quando ele ia no templo, ele tinha um lugar especial, e honras, e regalias, do próprio Deus e dos sacerdotes. Mas por causa do seu orgulho e da sua soberba, a Bíblia diz que ele ficou excluído da casa do Senhor. Nunca mais voltou lá. Eu fiquei pensando, durante esses anos que ele ficou leproso, sem reino, porque a Bíblia diz que o seu filho reinou no seu lugar, sem o templo, porque um leproso não podia entrar no templo. Você consegue imaginar o processo de um homem que se tornou célebre, forte? A Bíblia diz que o nome dele foi conhecido até as portas do Egito. Um exército poderoso, armas extraordinárias. Agora morava numa casa separada, excluído do templo. É por isso que muitos não podem ser grandes. É por isso que muitos não podem ter dinheiro. É por isso que muitos crentes não podem se tornar famosos. Porque quando se tornam fortes, desprezam as coisas simples. Não aceitam mais a orientação dos sacerdotes. Não tem mais tempo para as coisas simples de Deus. E eu estou pregando essa mensagem porque Deus está mandando dizer para pessoas aqui
que Deus vai te colocar em lugares altos e que Deus vai te ajudar, porque você tem pedido a Deus isso, e que Deus vai fazer o seu nome conhecido. Mas cuidado, irmão. Cuidado quando você tiver fama, cuidado quando você tiver dinheiro, cuidado quando você tiver casas muito grandes e carros muito grandes e nome e tudo mais, porque muitos se perdem nesse processo, inclusive pastores. Quando eu era pastor em São Paulo, eu levei um rapaz lá, não vou falar o nome dele, porque é gravado, posto na internet. E eu liguei para ele não era famoso, mas muito bom. Levei ele lá para dar um workshop de louvor, de adoração, e depois ele cantou, pregou, muito humilde, não fez nenhuma exigência extravagante, pediu um hotel para mim, bom, razoável, nada demais. Não pediu maçã, não pediu toalhas brancas, não pediu um lugar separado, não pediu água com gás, não pediu nada, só um hotel para ele, para a equipe. Nós alojamos ele porque temos o princípio da honra, e a Bíblia diz que nós devemos honrar. Presta atenção, um jogador marcou 3 gols, jogava no Grêmio. E quando ele marca 3 gols, o Fantástico fala que ele pode pedir uma música. Sabe de quem que ele pediu a música? Daquele cantor, que não era ninguém. Por causa daquele pedido daquele jogador, o nome desse homem ficou conhecido no Brasil inteiro, assim, da noite do domingo para a semana. No outro ano eu liguei para ele para trazer de novo no aniversário da igreja. Não me atendeu. Quem me atendeu foi um assessor. E agora, além do hotel, tinham exigências. Uma lista. E antigamente ele tinha vindo e falado: pastor, o senhor cobra as despesas de viagem, hotel, me dá uma oferta de amor, mas agora, um ano depois, tinha um valor. E ele pensou: agora eu vou. Sumiu. Teve na mão a oportunidade de se tornar uma das pessoas mais conhecidas e importantes, mas deixou o coração dele. Irmãos, isso acontece direto. Pastores que não são ninguém, de repente Deus olha e fala: vou usar você. Mas quando Deus começa a usar, não, igrejinha não prega mais. Qual é o valor estipulado, pretenso pela igreja? Celebridades que uma igreja como essa, pequena de 2 anos, não consegue trazer, porque as agendas são inúmeras. Não é mais aonde o Senhor quer que vá, é aonde o dinheiro pode pagar. Você quer ser uma pessoa grande? Pastor, eu quero ser um homem rico, uma mulher rica. Para quê? Então preste atenção, que nós vamos encerrar aqui, porque você já entende. A mensagem que era para hoje fica para outro dia.